Estamos aí no site do PCO, eles estão, né, cobrindo aí o caso do Breno Altman, né, que é um judeu, um jornalista, me cancelou muito, me odeia, né, acha que eu sou idiota. Ele mesmo deve ter me chamado de nazista, eu não sei, foi tanta gente me chamando, não sei se ele realmente me chamou, mas não duvido muito. Metrópolis foi um dos jornais que ficou a favor da minha censura e do meu cancelamento lá atrás. Mas agora eles estão tendo um problema, né? Porque um dos jornalistas deles, o Breno, ele é contra o massacre que está sendo feito nos palestinos por Israel, né? Eu também sou contra. Eu acho que todo mundo que tem coração é contra o que eles estão fazendo lá, né? Apesar de eu não apoiar Hamas, eu quero que Hamas vá se fuder. Mas eu acho que Israel tinha que ter lidado de uma forma humana com a situação e não como monstro sádico sem coração, tá ligado? Minha opinião, isso aí já me deu problema. E vai me dar mais problema ter essa opinião. Porque no Brasil tem um lobby israelense gigantesco, muito poderoso, e eles são tirânicos por ideologia, entendeu? E eles usam o seu poder para caçar todo mundo que foge da narrativa que eles querem que o brasileiro acredite, né? Que eles são santos e que Israel tá lidando com bárbaros e para lidar com bárbaros, barbaridades são justificadas. Basicamente é isso que eles falam pro brasileiro, né? Mas vamos ler aqui na coluna do Rui, no PCO. Os sionistas dão as cartas no Brasil. Contra a ingerência sionista no governo brasileiro, é preciso reivindicar a ruptura das relações diplomáticas com Israel. Isso aí, ó, é a opinião do Rui, entendeu? Não é o que eu penso necessariamente. Vamos descendo ali. A censura de opiniões políticas mostra-se de corpo inteiro na decisão da justiça brasileira de obrigar o jornalista do PT ainda, hein? Breno Altman, a remover postagens de crítica ao massacre israelense na faixa de Gaza. Os defensores de ditaduras que inventaram a tese que liberdade de expressão não pode ser absoluta estão recebendo a lição de que essa liberdade apenas é tolerada no Brasil. As declarações de Altman são todas opiniões políticas. A decisão judicial em questão estabelece, portanto, de maneira clara o crime de opinião. Essa decisão, porque estão caçando o Breno agora, né? Ele deu umas opiniões contrárias a Israel e agora estão querendo destruir a vida dele, fazendo com que ele não possa mais emitir opinião na internet, né? Conheço essa história, eu conheço essa história. Mas ele foi a favor disso quando aconteceu comigo, né, Breno? Essa é a vida, né? Mas eu vou me pôr contra aqui, porque eu tenho princípio. Essa decisão não é um raio em um céu azul. Esse crime foi estabelecido utilizando como isca a extrema-direita bolsonarista. Os iluminados da esquerda alegaram que esse objetivo se colocava acima das liberdades democráticas. Em primeiro lugar, a liberdade de expressão. Agora é a extrema-direita bolsonarista, aliada do fascismo sionista, que está censurando a esquerda e os defensores dos palestinos dos horrendos da dominação israelense. Seria irônico se não fosse um verdadeiro desastre político. Sim, a verdade é que a esquerda e a direita brasileira são aliadas do lobby israelense. Todas elas são submissas ao lobby israelense. Isso é um fato da política brasileira, né? E o lobby israelense não é a favor da liberdade de expressão no Brasil. Eles são a favor de censura. Eles são a favor que eles tenham o controle de decidir o que o povo brasileiro pode pensar ou não. Porque são tiranos, ditadores, por ideologia. E isso, galera, é um braço do governo, esses caras, do governo israelense. Não tem nada a ver com judeu essa porra, viu? Vou deixar claro aqui, porque eu sei que a galera vai querer falar que a minha crítica ao lobby israelense é uma crítica aos judeus. Não. Tem que separar as coisas, entendeu? A mesma coisa eu falar que eu criticar o PT, por exemplo, é uma crítica aos brasileiros, porque eles representam o governo brasileiro. Não, não é uma crítica aos brasileiros, é uma crítica ao PT, tá bom? E então, deixar isso claro aí pra todo mundo. Bom, uma segunda questão é que o companheiro do PT foi acusado pelo lobby do Estado fascinoroso e sanguinário de Israel, isso é ele falando, tá? De Israel, que eu não usaria essas palavras, né? Mas o Rui, ele é bem
Ele é bem foda-se. Ele tá bem contra Israel mesmo. Eu não sou contra Israel. Eu acho que Israel tem que existir e a Palestina tem que existir. E os dois têm que funcionar em harmonia lá. Né? Israel podia dividir tecnologia com a Palestina. Não de armas, né? Mas de medicina, né? De energia elétrica. E promover uma vida boa pros caras lá, sei lá. Conhecimento, etc. Bom, vamos lá. Mesmo sendo ele de origem judaica, ou seja, o Breno, ele é um judeu. Pra você ver como essa porra não tem nada a ver com o judeu. Tem a ver com lobby político sionista de um Estado, e todo o Estado é tirânico, hoje em dia, principalmente. Bom, os que apoiaram as leis antirracistas nunca suspeitaram que tais leis repressivas não visavam coibir o racismo, mas justamente forneceram recurso adicional de repressão aos piores racistas. Sim, porque o sionismo é o mais atroz dos casos de racismo do século XX. Cara, opinião do Rui, tá? Eu sei que eu já tô me arriscando pra caralho só de estar reagindo isso aqui. Bom, a tomada da Palestina por um povo estrangeiro foi baseada na ideia de que os palestinos não eram povo, mas um rebotalho humano que poderia ser tratado como animal. Uma terceira questão é a investida do sionismo sobre as instituições políticas brasileiras. O processo contra Altman foi movido pela CONIB, um lobby, ou seja, um grupo de pressão do Estado criminoso de Israel. Isso ele falando novamente. Mas se bem que teve uns crimezinhos de guerra lá acontecendo sim, né? Já tivemos a vergonhosa situação e também criminosa de ver a Polícia Federal ser utilizada para a propaganda do Mossad e nenhuma autoridade se posicionou sobre a farsa. É verdade, isso ele está falando daquele caso lá que supostamente tinham células terroristas do Hamas no Brasil. Tinham nada, tinham porra nenhuma. Porra nenhuma, cara. Ao mesmo tempo, o sionismo criminoso reúne-se com a Polícia Federal para instigá-la a perseguir a esquerda nacional, que se pronuncia, na sua maior parte, de forma débil, como crime escandaloso e monstruoso que está acontecendo na faixa de Gaza. Se nada for feito contra isso, seremos obrigados a apontar o dedo para o governo Lula e particularmente para o ministro da Justiça Flávio Dino como cúmplices de genocídio. Caralho, o Rui tá pegando pesado com os aliados dele. Eu não sei por que o Rui acredita em Lula e em Flávio Dino. Eu não sei. Eu acho que ele conhece os caras do passado ali e tá apegado por um sentimento do passado. Porque tá na clara que esses caras querem que se foda o Brasil, eles querem só se dar bem e se tiver que vender pro lobby sionista, vai vender. Apoiados por um sistema de comunicação corrupto que divulga uma enxurrada de mentiras contra os palestinos e justifica minuto a minuto os crimes do sionismo. O ataque contra o Breno Altman é um ponto de inflexão nessa luta no Brasil. Se essa investida passar, a repressão sionista, usando o Estado brasileiro, vai generalizar contra os defensores da Palestina martirizada. Ou seja, eles vão perseguir todo mundo aqui, né? E a verdade é que vão, Rui, né? Para o sionismo, o sufocamento da opinião crítica dos seus crimes é uma questão vital. Isso é verdadeiro em Israel, no Brasil e no mundo todo. Não se trata apenas de crimes atuais contra a população de Gaza, mas de toda a história do Estado de Israel, desde os massacres, a expulsão e o roubo da maioria da Palestina até hoje. E uma história criminosa de sequências de horrores inimagináveis contra os palestinos. A campanha em defesa do povo palestino no Brasil é fraca. Isso se deve à posição equivocada do governo que, sem qualquer prova, saiu a condenar as ações do Hamas como um atentado terrorista contra civis. Essa posição capituladora está na raiz da completa paralisia do PT e das principais organizadoras de massa como CUT no que se diz a respeito da luta contra o genocídio. É que o Rui não entendeu que esses caras querem que se foda contra a luta, Rui. Luta que se foda, eles querem dinheiro, eles querem poder. E eles não podem ficar contra o lobby israelense. Não podem. O lobby israelense tem muita força, velho. Eles fazem o que eles quiserem, eles controlam tudo praticamente. Em parte, a paralisia a luta contra o sionismo é uma luta contra a extrema-direita brasileira e mundial. Discordo plenamente disso aí também, Rui.
a direita é mega capacho dos caras. Você acabou de falar que eles estão tentando censurar as pessoas pelo lobby de Israel. Como que se enxerga? A extrema-direita mundial, não existe extrema-direita e extrema-esquerda, é tudo a mesma coisa. A luta contra o genocídio é uma luta contra a repressão de luta popular em geral. Não compreender isso é viver na estratosfera. Deixa eu ver, tem muito ainda? Tá acabando? Tá acabando. Em parte, a paralisia se deve à influência do sionismo dentro de todos os partidos de esquerda brasileiros, que é transmitida não apenas, mas também pelas ONGs imperialistas sionistas, a moda, a Fundação Open Society do sionista George Soros. O caso do Breno Altman coloca na ordem do dia uma campanha política contra a censura sionista e é uma campanha política pela liberdade de expressão em geral. E é uma luta que tem que ser integrada com destaque na campanha em geral em defesa dos palestinos. Bom, aí ele fala aí as coisas que ele quer. O Rui tem muitas opiniões, ele é muito pró-Hamas, e disso eu não concordo, porque para mim o Hamas é um braço do Catar e dos outros países lá para fazer política na região também, para impedir o avanço ocidental. No fim, é tudo politicagem, entendeu? Eu apoio as pessoas na Palestina que não têm culpa de terem nascido lá e estarem presos naquela prisão e agora serem expulsados da própria prisão, né? Bom, de certa forma, Israel quer que eles saiam da prisão, né? Se a gente pode pensar dessa forma, né? Eles querem que saia da prisão e vá para o Egito lá ou para outro local. Mas tem muita gente morrendo, né? E eu acho que isso aí é uma das tragédias humanas acontecendo. Sou totalmente contra isso. Mas eu também não tenho essa visão do Rui, né? De que Israel é terrorista, essas coisas. Eu acho que ele vai longe demais nessa parada, entendeu? Só acho que Israel tá fazendo algo muito errado ali. Eu sou totalmente contra essa guerra aí. E eu espero que eles não levem a gente para a Terceira Guerra Mundial, né? Que esse vai ser o problema.